Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. E no último estudo bíblico, nós estudamos sobre Mateus. Mateus, um apóstolo que era improvável. E hoje, também dando a continuidade aos estudos, nós continuaremos falando sobre os heróis do Novo Testamento. Então falaremos hoje sobre o evangelista Lucas. E Lucas, que era um médico amado. E para podermos falar que Lucas é um herói do Novo Testamento, nós precisaremos reconhecer o seu trabalho, o trabalho de escritor, um escritor inspirado por Deus, bem como também os seus trabalhos dedicados como missionário, que era um trabalho desinteressado, feito com amor ao próximo. E Lucas, ele não esteve pessoalmente com Jesus Cristo, mas escolheu seguir os ensinamentos de Jesus. E Lucas, então, ele atuou propagando a mensagem redentora. E ele trabalhou ao lado de Paulo, de Silas, de Barnabé e também outros discípulos. E para Lucas falar de Jesus deve ter sido um desafio muito grande, devido Lucas não ter conhecido pessoalmente Jesus Cristo. E como eu falei, Lucas era um missionário que acompanhava Paulo. Então, vamos dar o início aos estudos com duas leituras bíblicas. Então vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4 e também 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 9 ao 11. Bem, em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4, a palavra fala assim: visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizam, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me parece bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. Então é ali Lucas escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo, narrando para o excelentíssimo Teófilo. Já em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 e 11, Paulo ele escreve a Timóteo. E ele escreve da seguinte maneira: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ali já então, Paulo, quando escreve a Timóteo, faz referência que o único que está com ele é Lucas. Então, como vimos na primeira leitura, Lucas faz uma narrativa apurada da vida de Jesus Cristo. Porém, Lucas não conviveu com Jesus. Por isso que devia, então, apurar detalhes com outras pessoas, com testemunhas oculares que viveram com Jesus. Mas, em 2 Timóteo 4, 9 e 11, no final lá da vida de Paulo, Paulo fala que Lucas estava com ele. Então, para o estudo de hoje, eu convido os irmãos a analisar a vida e a obra de Lucas em três aspectos diferentes. O Lucas como homem, como missionário e como escritor. Muito bem.
Então Lucas era nativo de Antioquia. Ele era um gentil, ou seja, ele não era judeu. Lucas era um homem intelectual, altamente instruído. E para conhecermos mais a vida de Lucas, nós então precisamos ler os escritos de Paulo. E assim mesmo, no Novo Testamento, são feitas apenas 3 referências no nome de Lucas. E além dessas poucas referências, são textos que não fazem jus à importância da história e da influência eclesiástica de Lucas. E a primeira referência que nós encontramos está em Colossenses 4,14. Paulo ele cita Lucas nominalmente nas suas saudações finais à igreja de Colosso. E ele chama Lucas de o médico amado. A segunda referência que nós podemos encontrar está em 2 Timóteo 4,11. Lucas ele está em Roma com Paulo. E nesta ocasião, Paulo diz que somente Lucas está com ele. E a terceira referência que nós podemos encontrar na Bíblia está em Filemão, no capítulo 1, versículo 24, onde Paulo diz que Lucas é um dos seus cooperadores. E como eu já falei anteriormente, para Lucas falar de Jesus deve ter sido muito desafiador, devido a Lucas não conhecer Jesus pessoalmente. Mas Lucas aprendeu tudo o que pôde, a respeito do Filho de Deus e dividiu essas descobertas com todos aqueles que não pertenciam ao mundo judaico. E quando Lucas escreve o Evangelho, ele estava na Acaia. A Acaia é uma província de Roma, no leste da Grécia. Em Colossenses capítulo 4, quando Paulo lista os seus colaboradores, ele separa os colaboradores em 2 grupos. Os da circuncisão, ou seja, os judeus, que nós podemos encontrar no versículo 11, e os circuncidados. E Lucas aparece do grupo dos não circuncidados. Ele não era judeu, ele era um gentil. Muito bem. Não existe qualquer registro nos textos bíblicos sobre a conversão de Lucas ao cristianismo. Mas o comportamento de Lucas demonstra que ele possuía uma fé firme em Jesus. Lá em Colossenses capítulo 4, no versículo 14, a Bíblia afirma que a profissão de Lucas era de médico. Então Lucas era um médico. É possível que essa profissão tenha sido de grande valia para Paulo. Paulo ele foi espancado e apedrejado várias vezes. Nós temos registros sobre esses apedrejamentos, sobre esses espancamentos, em Atos, capítulo 16, versículo 23, em 2 Coríntios, capítulo 6, e também em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 24 em diante. Então, essas ações nos permitem concluir que os cuidados oferecidos por Lucas motivou Paulo a chamar de médico amado. E quando ele escreve a epístola aos Colossenses, ele escreve o médico amado. Então, desta forma, Paulo nos ensina a nós sermos gratos a Deus pela vida de homens e mulheres que se destacam em suas atividades. Pessoas que produzem mais e até melhor a obra de Deus. E Lucas foi um deles. E Paulo registra isso. Então, se nós observarmos nos versículos introdutórios, tanto do Evangelho de Lucas como do Atos dos Apóstolos, nós veremos o empenho e o método de Lucas no sentido de produzir uma história confiável de tudo o que aconteceu com Jesus. E Lucas, ao escrever o Evangelho de Jesus, logo no primeiro versículo, ele reconhece
os outros escritores dos evangelhos. E logo em seguida, no versículo 2, Lucas também valoriza as testemunhas oculares, quem contou as histórias para ele sobre Jesus. E também nós podemos ver no versículo 3 e 4, Lucas valorizando as informações, fazendo uma investigação dos primeiros eventos ocorridos no cristianismo. Então ele busca cuidadosamente essas fontes disponíveis. Muito bem. No Atos dos Apóstolos, nós podemos ver a trajetória missionária de Lucas. Os primeiros registros de Lucas como missionário está lá em Atos 16:10. Provavelmente foi o primeiro encontro de Lucas com Paulo, que ocorreu lá em Troade. Então, Lucas, a partir dali, segue com Paulo da Macedônia até Filipos. E Paulo e Silas foram presos em Filipos. Está registrado lá em Atos 16:19. Mas o texto bíblico não explica por que ou como Lucas e Timóteo escaparam dessa prisão. Possivelmente Lucas passou até por despercebido, por não ter a aparência de um judeu comum. E nesta ocasião, Paulo e Silas, eles ficaram presos apenas uma noite. Mas provavelmente Lucas e Timóteo, eles permaneceram na mesma cidade, em Filipos, a fim de dar assistência àquela igreja que estava iniciando. Estava iniciando uma nova igreja na casa de Lídia, uma recém-convertida. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 13 e 14, Lucas se encontra novamente com Paulo em Assos. Nos capítulos 20, 21, no capítulo 27 e o capítulo 28, então continuam os registros onde Lucas percorre as missões com Paulo. Então, lendo os registros dos Atos dos Apóstolos, nós podemos entender que Lucas não foi somente o escritor do terceiro evangelho, mas foi um verdadeiro missionário, um missionário ao serviço da expansão do reino de Deus. E Paulo, que foi o maior missionário do cristianismo, passou seus últimos dias na prisão. E Lucas foi um dos poucos que lhe assistiram. Lá em 2 Timóteo 4,16, fala que muitos de seus companheiros o abandonaram. Mas em 2 Timóteo 4,11 está registrado que Lucas estava com ele. Glória a Deus. Muito bem. Como nós já vimos, são poucos os registros sobre a pessoa de Lucas. Porém, os registros que Lucas fez como escritor são ricos em detalhes. Lucas era um excelente comunicador. Lucas, ele surpreende os leitores ao narrar o ocorrido, e com muita destreza e com a graça que Deus lhe deu. Quando Lucas escreve o Evangelho de Jesus Cristo, ele apresenta Jesus como um homem perfeito, com poder para salvar a humanidade. E nós podemos ver, logo no início, ainda no capítulo 1, no versículo 1 ao 4, Lucas dirigindo as narrativas da vida de Jesus a uma pessoa chamada Teófilo. E quando Lucas dirige ao nome Teófilo, ele chama de excelência. Portanto, os escritos de Lucas, tanto o Evangelho de Jesus Cristo como os Atos dos Apóstolos, foram dirigidos diretamente a uma pessoa muito influente na sociedade. E que essa pessoa, então, repassaria as informações aos conterrâneos gregos. E segundo pesquisas, agora estou falando extra-bíblica, Teófilo foi um alto oficial romano que trabalhava na Grécia. Mas, como eu estou falando, são dados extra-bíblicos e nós estamos estudando a Bíblia. Então, voltando ao estudo bíblico, o Evangelho segundo Lucas é o único que possui uma sequência do Novo Testamento
com um outro livro, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Os dois livros incluem a passagem da ascensão de Jesus. É um acontecimento que apenas o Evangelho de Lucas escreve com detalhe. E esses registros da ascensão de Jesus estão tanto em Lucas, no capítulo 24, no versículo 22 em diante, como em Atos, no capítulo 1, no versículo 9 em diante. Também nós podemos ver que, se nós compararmos os prefácios, tanto do Evangelho segundo Lucas, como o livro do Atos dos Apóstolos, nós veremos que ambos os livros foram dedicados a Teófilo. Nós podemos ver lá em Lucas 1, no versículo 1 ao 4, e em Atos, no capítulo 1, versículo 1. Então, ambos os livros foram dedicados a Teófilo, a essa excelência que ele fala. E também nós podemos observar que o Evangelho de Lucas é o mais longo de todos, é o mais completo e é o que mais abrange os evangelhos, entre os evangelhos sinóticos. Lucas, ele registra uma grande variedade, tanto de milagres como de ensinamentos e também parábolas. Lucas faz com que seus escritos sejam mais extensos do ministério de Jesus. Então, Lucas registra o nascimento de Jesus e apresenta o milagre de Jesus de forma aprimorada e até mesmo com propriedades científicas. Eu vou dar apenas um exemplo que está em Lucas, no capítulo 8, versículo 43, onde que fala, lá em Lucas, no capítulo 8, 43, fala daquela mulher que sofria uma hemorragia por 12 anos. Era comprovado cientificamente que ela sofria por 12 anos, que ela tinha ido no médico e Jesus milagrosamente cura essa mulher, com a fé dessa mulher. Muito bem. Lucas, ele apresenta o maior número de parábolas de Jesus e descreve relatos até mesmo exclusivos, como a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas 10, 30. E também ele fala sobre o filho pródigo, que está em Lucas 15, 11. E ele fala da cura dos 10 leprosos, Lucas 17, 12. E apenas Lucas que fala dessas 3 parábolas. Meus amados irmãos, caros ouvintes, então nós chegamos ao final de mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre os grandes heróis do Novo Testamento. E nós percebemos que, apesar de não haver muitos relatos na Bíblia sobre a pessoa de Lucas, nós podemos afirmar que Lucas é um dos grandes personagens do Novo Testamento. Lucas ele faz parte de uma galeria de escritos da vontade expressa de Deus. Podemos perceber também algo que diferencia Lucas dos demais escritores da Bíblia, salvo o menor juízo, é que Lucas foi o único gentil escritor da Bíblia. Lucas, ele entendeu o plano de Deus para a humanidade e propôs-se a explicar isso aos seus leitores. É uma tarefa que ele soube cumprir com brilhantismo. Glória a Deus. Amado irmão, amada irmã, finalizamos mais um estudo bíblico. E te convido para a próxima, nós estamos juntos novamente, estudando a Bíblia, adquirindo sabedoria para podermos vivenciar dentro da palavra de Deus. Vamos orar junto? Senhor Pai do céu, Todo-Poderoso, nós vemos até Ti em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, te pedir, Senhor Deus, humildemente. Visita, Senhor Deus, neste momento, onde as pessoas que estiveram estudando comigo estiverem, Senhor Deus. Dê a eles também a sabedoria, a inteligência, a capacidade, o discernimento. Que essas pessoas possam vivenciar dentro da Tua Santa Palavra, Senhor Deus. Pai, eu entrego a mão nas Suas mãos, Senhor Deus, a vida dessas pessoas, Senhor Deus, para os devidos cuidados, Senhor Deus. Dê direção na vida delas, Senhor Deus. Dê sabedoria, Senhor Deus, cada vez mais a elas, Senhor Deus, que elas possam, Senhor Deus, estar dirigindo suas famílias, conduzindo suas famílias
dentro, Senhor Deus, dos teus planos. Eu te peço isso encarecidamente em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.